primeiro, embasada pela satisfação do seu cliente. Então, assim, prioridade zero, Gabi, é você ter seus clientes satisfeitos. Porque a partir do momento que tem seu cliente satisfeito, você gera uma recorrência e você começa a construir uma certa autoridade com o seu cliente. Porque, de fato, você é uma autoridade, né? Você é uma autoridade de engenharia, que você está entregando um serviço para o cara. Então, você tem que buscar sempre a satisfação plena do seu cliente. O seu cliente tem que ter uma experiência com você. Ele tem que se sentir confortável a todo momento, seguro a todo momento. Por isso que a gente traz a metodologia dos 4 pilares, que a gente garante prazo, custo, qualidade e segurança, né, que é um resultado pleno. Isso fica muito tangível e muito claro também para o cliente. Então, o cliente é ponto de partida, Gabi, tem que ter realmente a satisfação, tem que ser ponto objetivo principal do gestor, ter a satisfação do seu cliente, porque a partir do momento que ele tem a satisfação do seu cliente, ele tem a recorrência e ele tem a construção da marca dele. Fica na cabeça do cliente. Pô, o cara oferece serviço de especialização lá de fachada. O cara é bom naquilo. Então, a satisfação do cliente eu trago assim como ponto principal. A partir desse momento que você tem seus clientes satisfeitos, que você começa a formar essa base de marca, você precisa comunicar a sua marca. E hoje a gente está sofrendo aí um processo de digitalização gigantesco, né, no mundo há alguns anos. A gente vem sofrendo esse processo de digitalização. Na verdade, tem as redes sociais hoje que você pode trabalhar ela de forma muito, muito distribuída, né? Existem vários tipos de redes sociais que você pode se comunicar com o seu cliente, né? Então, assim, eu acho que hoje existe uma grande oportunidade, Gabi, para a área da construção civil, em você poder divulgar o seu conteúdo, em você poder divulgar o seu trabalho e, consequentemente, você angariar novos clientes. Então, eu vejo em parte muito da construção da marca. Exato. Porra, muito bom esse ponto. E já começa, assim, meu primeiro ponto aqui é exatamente esse, né? Quando a gente fala em construção civil, a gente sempre fala, toda, né, no independente se vende produto ou serviço, mas o cliente contrata o resultado final. Então, o cliente contrata o produto. Perfeito. E eu acho que antes de a gente até entender o que de fato está sendo transacionado ali, eu acho que tem alguns valores por trás ali muito importantes para que de fato gere a venda e uma venda saudável, vamos dizer assim. Porque nem toda venda é saudável. Né? Tem vendas que às vezes você faz ali que ela gera muito mais, às vezes, prejuízo para o seu negócio em diversos aspectos do que, de fato, retorno, lucro. Né? Eu não estou falando só lucro financeiro não, mas também estou. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente entender que o que a gente vende quando a gente vende produtos de engenharia. Né? O que a gente está vendendo? Na minha concepção, eu sempre falo isso, primeiro que a gente vende o produto. Então, toda a questão do processo, a obra, como a gente vai fazer, como vai ser realizado, isso é uma parte técnica do profissional da empresa, mas o cliente quer o produto final. Então, eu acho que isso é muito importante, o profissional, a empresa, ter na cabeça logo de cara, porque isso vai começar a moldar sua comunicação, isso vai começar a moldar seu posicionamento, né? Porque a obra é o processo, mas você vende o produto. E aí, o seu processo, ele vai potencializar o produto. Então, é isso que você tem que saber comunicar no seu processo com o cliente. E outra coisa, quando a gente fala em construção civil, o produto não são produtos simples, né? Por menor que seja, vamos falar aqui de uma reforma. Por menor que seja a reforma, né? Está associado ali muitas expectativas do cliente, às vezes o sonho do cliente, às vezes um projeto do cliente específico. Então, o produto da construção civil, ele sempre está associado a uma grande margem de expectativa, independente qual seja. Então, para mim, né, Gabriel, o grande negócio, né, que a engenharia vende é confiança. Com certeza. Deixa eu trazer só um ponto, Gabi, para complementar seu raciocínio. Pô, a gente está falando no sonho do cliente, cara. Muitas vezes o cliente está comprando um apartamento ali que ele está te entregando ali, comprando a 1 milhão, a 400 mil reais, a 300 mil reais. O sonho da vida do cara. Onde o cara vai levar a mulher dele, vai levar os filhos dele, enfim, vai viver a vida naquele local. Então, assim, a gente tem que ter essa preocupação que a gente está vendendo sonhos. Então, isso tem que ser prioritário, Gabi, na agenda. E, volto a dizer, tem que ser uma experiência. O cliente tem que viver uma experiência bacana com você. Esse eu acho que é o melhor ciclo de venda possível. Perfeito. E aí, quando a gente, pegando esse tópico aí e trazendo, juntando com o que eu trouxe aqui, então, assim, você vende confiança, né? Então, a construção civil ela é pautada muito na confiança. Até porque, vamos falar aí de um processo, inclusive, de orçamentação, precificação de um serviço de engenharia. A gente não tem nada muito tabelado, né? Quando a gente fala em orçar uma obra, a gente tem que construir essa obra no papel. Então, é uma relação que ela demanda um tempo prévio dessa venda de fato acontecer grande.
E aí começa uma construção de confiança que ela é extremamente importante. Então, essa construção da confiança ela é pautada em vários aspectos, na comunicação, né? Na apresentação do seu negócio, na apresentação da documentação, na apresentação da sua linguagem, nos seus cumprimentos de prazo, inclusive das reuniões, do envio das propostas, porque é a partir daí que você vai começar a tangibilizar para ele que você, de fato, é uma empresa, que você, de fato, é um profissional responsável e que ele pode depositar a confiança dele em você, daquele seu sonho, daquele seu produto de engenharia que ele está buscando. Então, acho que, assim, entender que uma relação de engenharia, de venda, ela é pautada em confiança, eu acho que é um norte, assim, principal quando a gente começa a direcionar para esse assunto. Eu acho que engenheiro vem de confiança, né? E a partir do momento que você vem de confiança, você tem que integrar toda a sua comunicação. Porque, pô, você tá lá, você vem de confiança é fazer uma casa, um empreendimento, ou até um investidor vai trazer. Você leva ele no seu projeto, ou você não tem prazo para suas reuniões, ou você é um cara que de difícil comunicação. Que confiança, pense em qualquer relação da sua vida. Que confiança se constrói desse jeito? Então pense primeiro que quando a gente fala em construção de venda, né, no direcionamento para isso, a gente está falando em construção de confiança. E aí, eu já vou partindo para o próximo tópico, que, bom, entendido isso, né, eu acho que assim, vamos tratar aqui. E é muito legal quando a gente fala de venda, porque é uma área na engenharia que ela fica assim, é de interesse de todos os engenheiros e fica aquele santo grau. Como faz? Né? Qual é a fórmula mágica? Né? Como se existisse uma receita de bolo diferente. Mas não, galera. Assim, venda é um produto. A partir do momento que você entende isso, a partir do momento que você interioriza, você tem que percorrer a jornada. Então, assim, você tem que entender quem é o seu cliente. Né? E quando a gente fala de obra, aí já começa um posicionamento estratégico da organização. Então você tem que começar a alinhar isso com o mercado. Pô, qual é o seu posicionamento como empresa? Quem é o seu cliente? Que tipo de obra você faz? Né? Você é um cara que faz mais reforma? Você é um cara que faz mais gerenciamento? Você constrói galpão? Eu faço todo tipo de obra. Legal. Né? Você tem uma comunicação que você pode conversar com vários tipos de pessoas. Mas, em geral, o que você mais executou? Tem que ter um direcionamento para que você comece a potencializar. Né? E esse aqui é o lance que a gente está trazendo hoje. Potencializar suas ações de venda. Então, se você olhar um histórico, você começa a ver, pô, eu trabalho, eu faço qualquer tipo de obra, mas se eu parar para analisar, eu atuo muito com isso daqui. Meu tipo de cliente vem muito por isso aqui. Então, você tem que entender quem é o seu cliente. Né? Em outros negócios, a gente fala assim, definir a sua persona. Então, saiba quem é o seu cliente ideal. Quem é o cliente ideal que você gostaria de prestar o serviço? Qual é o tipo de obra que a sua empresa está melhor preparada para entregar um melhor produto? Isso pode te ajudar na hora de você tangibilizar isso. Então, porque a engenharia é muito específica, né? Ela é muito abrangente, na verdade. Isso. Então, você ser específico pode te trazer, de fato, um nicho de mercado e ali você se destaca. Né? E assim, não que você não possa atuar em outros tipos de obra, em outros tipos de empreendimento, mas conhecer o cliente é fundamental. E a revolução digital, Gabi, que a gente está vivendo, né, como você falou, potencializar, está nos proporcionando a gente potencializar no nosso discurso de venda nas plataformas, nas redes existentes. Isso aqui hoje é uma mesa de reunião, que você consegue visualização. Então, o engenheiro, a empresa, precisa se posicionar dentro das redes sociais. Entrar nessa vibe do digital. Não existe um outro caminho. O digital você tem uma escala de visualização. Você consegue vender bem o seu produto. Agora tem que trazer isso de uma forma organizada. Você precisa estruturar a sua divulgação nas redes sociais. Você precisa ter uma linha editorial muito bem definida. Você precisa ter uma programação de conteúdo. Então isso é legal porque a partir do momento que você começa a fazer isso, você começa a ganhar autoridade com as pessoas, você gera valor para as pessoas. Porque a todo momento você precisa estar gerando valor para as pessoas. Então isso vai te trazendo diferencial. E veja, como ponto de partida, a satisfação do cliente. Se eu tenho um cliente satisfeito na minha base, que está ali trabalhando comigo, e eu estou fazendo o meu trabalho no digital, onde eu consigo passar o que eu quero, o que eu acredito, a minha verdade. Eu acho que aqui quem está dizendo aqui é a verdade, né? O que você já faz? Você consegue angariar novos clientes. Porque você tem clientes satisfeitos na base e você consegue captar clientes através desse contato aqui mais direto. Então precisa ter uma estruturação, precisa ter uma organização nesse sentido, e daí você vai começar a sentir o efeito das coisas acontecendo, das coisas se conectando. Então, esse mundo virtual de hoje, essa transformação que a gente está passando, nós precisamos nos adaptar e nos adequar a essa realidade. Perfeito, sensacional. E aí, já para começar a interagir com a galera que está aqui assistindo a gente, quem é que hoje utiliza a internet
como canal de Pô, fala aí pra gente nos comentários, vamos lá. Pra gente conhecer um pouco. Mas assim, isso que você falou, eu vou até então já trazer esse tópico pra mesa, né? Eu tinha anotado aqui quando a gente fala do digital. Cara, eu falo isso muito. Não é mais uma tendência, não é nem mais uma realidade, né? É uma obrigação. Se você não entende porque a atenção do seu consumidor, do seu fornecedor, do seu cliente, do filho do seu cliente, da mulher do seu cliente, ou do esposo da sua cliente, né? Porque o que a gente entende é o seguinte, a gente tem que estar para vender onde a atenção está. E a atenção hoje está nos canais digitais. Então, a partir do momento que você entende isso, você tem que estar ali para você ter a atenção das pessoas, né? E na internet existe basicamente duas estratégias. E a internet a gente pode falar aqui de um modelo mais amplo. Existem redes sociais, né? Existem posicionamentos aí que você pode ser encontrado pelo Google, se você quer que o pessoal ache o seu escritório. Ah, mas eu quero que o pessoal vá no meu escritório para que eu possa conversar olho no olho. Cara, tem diversas ações que você pode fazer via internet para direcionar que ele vá no seu escritório, no seu ponto físico. Então, muitas vezes na engenharia, né, não é vender pela internet, mas utilizar a internet para vender. Isso é muito importante. Então, como que você pode utilizar a internet para vender? Você pode utilizar a internet para vender gerando conteúdo, né, através de redes sociais, através de blog, através de um site específico que você tenha, através de parcerias. Então, utilizar a internet para vender é diferente de só vender pela internet. Ninguém está aqui criando um modelo de sucesso, né? Porque você vai ter que entender qual é a melhor realidade do seu negócio. Mas, com certeza, né, associado a um modelo de sucesso, o canal internet, né, está direcionado aí como uma ação específica. E na internet existem basicamente duas maneiras de você... A internet que eu trago aqui, de uma forma mais abrangente, mas eu também vou começar a funilar para esse mundo das redes sociais que a gente tanto fala, né? Então, assim, existem duas formas de você vender o seu negócio. Ou você faz o inbound marketing, que é você atrair o seu cliente, né? Ou o outbound marketing, que é você basicamente ir atrás do seu cliente. Então, você já tem que começar a tomar algumas decisões. E tem certo e errado? Não. Você pode fazer os dois, certo? Agora, tem ônus e bônus de cada uma delas. Então, vamos lá explicando basicamente o que é o outbound. O outbound é o seguinte, você vai atrás do seu cliente, você vai onde o seu cliente está. Então, você vai utilizar uma estratégia de o quê? Tráfego pago, né? Você vai utilizar o CEO do Google para ele encontrar palavras-chave, para ele encontrar o seu site, para ele encontrar a sua unidade física, para ele, de fato, ele encontrar você e conseguir ter uma comunicação. Então, você vai lá, né, atrás do seu cliente. Você vai onde ele está, né? Você vai pagar, né, algoritmo, empresas, Google, Facebook, YouTube, para direcionar a sua comunicação para onde o cliente está, né? Basicamente. Então, assim, estou lançando um empreendimento. Vou fazer lá um tráfego pago, porque eu quero que as pessoas saibam desse empreendimento. Então, eu vou mostrar para ele essa comunicação. Isso é o outbound, certo? Então, eu vou achar o contato dele, eu vou ligar para ele, eu vou fazer uma prospecção ativa. Tem também o inbound. O que é o inbound? Você vai atrair o cliente. Como é que funciona isso? Isso funciona através de conteúdo. Tá? Então, basicamente, você vai começar uma estratégia de geração de conteúdo, como o Wagner falou. Você vai ter uma programação, você vai ter uma estratégia para começar a falar a língua do seu cliente, para que ele se sinta cada vez mais com afinidade em você. E lembre do que eu falei lá atrás, que ele comece a construir via um canal digital uma relação de confiança. Então, aí, o inbound, você vai atrair o seu cliente através dessa relação. Então, é no inbound que você vai gerar o conteúdo, né, que você vai estar direcionando. Então, você vai começar a construir uma confiança com o seu cliente. Ele vai ser atraído para o seu negócio. Vai ser atraído para o produto de engenharia que você oferece, para o serviço que você oferece. Se for um projeto, se for um planejamento, se for um lançamento. Então, assim, veja que eu falei algumas coisas, inclusive para você vender dentro da própria engenharia. Porque se você faz um orçamento, muitas vezes seu cliente é uma construtora, né? Seu cliente é uma empresa que vai fazer uma obra pública, seu cliente é um órgão público que está precisando de um setor de orçamento, né? Você precisa identificar o seu persona, né, Gabi? Eu acho que você traz muito bem isso. Então, você precisa tratar suas estratégias para identificar o seu persona dentro das redes. Então, você precisa trazer suas linhas editoriais, né, que são linhas de trabalho de confecção de conteúdo, de divulgação, de programação da sua rede social. Porque o legal, Gabi, é que o cliente acompanha a sua evolução. O cliente acompanha a execução da obra dele, é espetacular. Você mostra os processos executivos acontecendo, a qualidade sendo conferida. Então, o cliente percebe um cuidado, um zelo com o seu produto.
Então, isso a digitalização promove, e isso promove conexão entre você e seu cliente, aumenta a sua conexão. Né? Você está se relacionando com ele o tempo todo. Então, assim, é muito importante essa digitalização, sim, a gente precisa saber aproveitar, nós engenheiros precisamos nos posicionar, né? Com certeza você vai aumentar a sua performance e vai aumentar a sua recorrência de clientes. Porque um cliente vai ver o seu trabalho, o outro vai divulgar para o outro o seu trabalho e focar no seu nicho. Né? Eu acho que você tem que entregar o que realmente você acredita que você é bom. Eu acho que é isso. Você tem que se propor entregar isso. Você não pode se propor entregar uma coisa que você não conhece. Você precisa ser realista. Você precisa realmente colocar o que você acredita. Porque diferente disso, e talvez exista aí na internet, acontece isso, vai existir em algum momento uma insatisfação do cliente. Porque se o cara está vendendo uma coisa que não acredita, possivelmente ele não sabe executar lá na ponta corretamente. Então o cliente vai ficar insatisfeito, então vai gerar uma cadeia contrária do processo. Então não é o correto. Então a dica que eu trago aqui é que você venda o que você acredita mesmo que você sabe fazer.